Boa noite. No programa de hoje abordaremos um tema de grande importância no cenário político atual. Falaremos sobre a ação do judiciário frente aos outros poderes, ao legislativo e ao executivo. Falaremos sobre judicialização da política. Esclarecendo um pouco do assunto, vamos falar agora as funções de cada poder instituído. Cabe ao Legislativo a parte frente às leis e a criação das mesmas. Ao Executivo, a chefia do governo, representado pelo Presidente da República, os governadores de Estado e os prefeitos municipais. Cabe também ao Judiciário a regulação das normas, dos cumprimentos e das leis. A questão reside no fato de um poder trocar a função com o outro, o que não é totalmente incorreto se for olhar pelo ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, que sinalizou na sessão do julgamento do dia 7 de junho de 2006 que, se o Congresso não cumprir o seu papel de legislar, o Judiciário o fará. O direito, previsto na Constituição, se ele não puder ser exercido por omissão dos seus representantes ou do Presidente da República, o Judiciário poderá. Mas sendo assim, quais as consequências dessa troca de poderes? Será que isso é bom ou ruim? Para esclarecer mais essa questão, o nosso correspondente Douglas Eduardo, diretamente de São Paulo, irá nos expor um caso de interferência do judiciário nos outros poderes, que nos representará a judicialização da política. Nossa, você viu aquele Sérgio Moro? É um vagabundo, né? Olá, boa noite, Samuel. Estamos diretamente da Universidade de São Paulo para discutir sobre os inúmeros processos que chegam diariamente na instituição, os quais são enviados pela Justiça para pedir acesso a um medicamento que está em estudo pelo Instituto de Química. As dúvidas quanto à eficácia continuam, mas os pedidos de medicamento não param de chegar. Um exemplo é o caso da Virginia Braz Visnadi, a qual está em uma luta contra o câncer e entrou com um pedido de acesso ao medicamento para buscar uma solução contra a doença. O juiz da Vara da Fazenda Pública do Foro de Jundiaí, a partir do processo de número 16.100.290 dígito 6, ordenou que a chamada pílula do câncer fosse entregue para a Virgínia. O que queremos discutir não é a qualidade do medicamento, mas essa interferência constante do judiciário em assuntos que se dirigem ao legislativo e executivo. Este é apenas um exemplo, mas casos de juízes que ordenam o envio de remédio para pacientes vêm de todos os lugares do país. Uma menina de Santa Maria, com apenas 1 ano de vida, poderá tomar a fosfoetanolamina sintética, popularmente conhecida como pílula do câncer. A decisão liminar do primeiro juizado integrado da Justiça Federal de Santa Maria, após analisar relatórios médicos, apontam que o bebê havia passado por cirurgia para retirada de parte de tumor originado no cerebelo, mas que teria grave sequela neurológica. Então, a Justiça Federal decidiu que os pais da menina poderiam entrar com a ação em dezembro de 2015 contra a União, a Universidade Estadual de São Paulo e o Estado de São Paulo, alegando que, mesmo após a cirurgia para retirar o tumor, exames teriam demonstrado a persistência e o crescimento progressivo da doença, sendo a decisão autorizada pelo juiz federal Jorge Luiz da Durban. Estes são casos que, por muitas vezes, são considerados como positivos pela população, pois entendem que há necessidade de ter acesso ao medicamento, o que fez a presidente Dilma Rousseff sancionar a lei que autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, mesmo com os pesquisadores da universidade se mantendo conservadores quanto a seus efeitos. Gravamos uma reportagem com o cientista político Guilherme Carrijo, que é formado na Universidade Federal de Uberlândia e doutor na área de judicialização da política, a qual vamos apresentar para vocês agora. Olá, boa noite. Estamos aqui com o cientista político Guilherme Carrijo, formado na Universidade Federal de Uberlândia e doutor na área de judicialização da política. Boa noite para o senhor. Boa noite, doutor. Joia? Joia, e você? Joia, vamos sentar, por favor. Obrigado. Como vimos anteriormente, o problema da judicialização está afetando algumas áreas da sociedade civil. Estamos então aqui para perguntar para uma pessoa especializada na área sobre quais as consequências e como é vista essa judicialização atualmente no Brasil. Por favor, Guilherme, eu gostaria de saber qual a opinião de uma pessoa formada na área sobre o que está acontecendo atualmente no Brasil. Boa noite, Douglas. Boa noite, querido espectador. Antes de apontar os efeitos da judicialização da política, quero aqui apontar alguns fatos que possibilitaram esse fenômeno
pode ser visto em várias partes do mundo. Tomando como base o estudo feito em 2013 pelo atual ministro do Supremo Tribunal Federal de nosso país, Luiz Roberto Barroso, vê-se a ascensão institucional do judiciário ocorrida durante o século XX, decorrente da proliferação e implantação de estados constitucionais de direito em vários países. Para Barroso, nesse novo modelo de Estado, vigoraria a centralidade da Constituição e a supremacia judicial. Com o Poder Judiciário forte e independente, os representantes políticos viram uma oportunidade de reduzir os desgastes que poderiam resultar nas decisões de assuntos polêmicos, e então a jurisdição constitucional exercida pelos juízes e tribunais passou a ser utilizada também, muitas vezes, para decidir em caráter final questões relevantes do ponto de vista político, social e moral. Quando importantes questões do ponto de vista político são analisadas e decididas pelo Poder Judiciário, dá-se o fato que chamamos de judicialização da política. Essa judicialização afeta negativamente a independência e o equilíbrio entre os três poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. No seu texto, Barroso ainda argumenta que esse fenômeno atingiu proporções maiores no Brasil em razão da constitucionalidade abrangente e analítica e do sistema de controle de constitucionalidade vigente. É oportuno esclarecer neste momento o que se chama de ativismo judicial. Esse ativismo é basicamente a atuação expansiva que o judiciário se dispõe a realizar na concretização dos valores e fins constitucionais, ainda que interfira no campo de atuação dos poderes executivo e legislativo. No caso mencionado, o ativismo judicial empreendido pelo Supremo Tribunal Federal se torna evidente, pois o Poder Judiciário utiliza de enunciados jurídicos vagos para emitir uma decisão que seria de competência do Poder Legislativo, através da elaboração de leis. A regulação normativa da saúde pública é responsabilidade dos legisladores, mas quando os juízes e tribunais versam, por meio de suas decisões sobre o tema das novas pílulas do câncer e sua utilização, ao determinar que esse medicamento seja disponibilizado e entregue aos demandantes, vemos que o Poder Judiciário não se abstém de extrapolar sua competência aplicadora do direito e toma para si também a tarefa de criar leis sobre políticas públicas, atributo pertencente aos membros do Poder Legislativo. Esse fenômeno prejudica a separação e a independência dos três poderes e também a autonomia relativa do direito em relação à política. Então, muito obrigado pelo esclarecimento, Guilherme Carrilho. Eu acho que a sua opinião ajudou bastante a gente a solucionar esse caso e a identificar os problemas causados pela judicialização. Muito obrigado e espero encontrar o senhor algumas outras vezes para fazermos outras reportagens. Eu que agradeço o chamado de poder participar do programa e fica aí meu abraço a todos os telespectadores e que compreendem mais agora sobre esse polêmico tema. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Pois é, Samuel, é um caso muito difícil de lidar hoje em dia. Então voltamos com você para continuar a discussão aí direto do estúdio. Boa noite. Esse é um fenômeno que ocorre em escala mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, com fortalecimento dos órgãos governamentais que foram instituídos para se firmar os direitos individuais, como ocorreu na Alemanha Ocidental, Itália, Áustria e Japão, o estabelecimento do Estado de Direito permitiu ao Judiciário interferir na regulação política pública para a formação e consolidação de um estado de bem-estar social. Para nos ajudar em mais um ponto, o nosso correspondente Matheus Spini, diretamente de Brasília, nos apresentará mais um caso, este ocorrido no Supremo Tribunal Federal. Olá, Samuel. Estou aqui em Brasília, onde gravei uma reportagem com o promotor Eli José sobre como a decisão do STF sobre as uniões homoafetivas representou um avanço da judicialização da política no Brasil e suas possíveis consequências no futuro próximo. Boa noite. Estamos aqui para a nossa entrevista com o promotor Elias. Muito obrigado, promotor, por vir. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me presentearam aqui neste momento. Então, promotor, sobre o caso da judicialização, do caso do STF sobre as uniões homoafetivas, como que a decisão do STF em relação às uniões homoafetivas se encara com um caso de judicialização da política? Primeiramente, a orientação sexual diversa de uma pessoa não é um motivo para haver discriminação e desrespeito aos direitos básicos do indivíduo. A Constituição Federal tem como primazia
a defesa pelos direitos fundamentais. E isso deu uma grande acolhida ao princípio de vedação de todo e qualquer tipo de discriminação. A decisão do STF em permitir a união afetiva, ela se enquadra no processo de judicialização, pois houve uma necessidade transitória do Poder Judiciário suprir omissões do Poder Executivo e do Poder Legislativo que são lesíveis aos direitos das pessoas em geral ou da comunidade como um todo. Quando nós podemos começar a observar a intensificação desse processo no Brasil? E quais são as principais áreas afetadas por ele? O fenômeno de judicialização da política no Brasil foi intensificado a partir da Constituição de 1988. A própria Constituição trouxe instrumentos processuais que potencializaram a ação do Poder Judiciário e com isso ampliou e, além do mais, aprofundou a presença do direito na vida política e principalmente social, especialmente com a figura do Ministério Público. Doutor, mesmo que essa decisão do STF seja justa, quais são as consequências políticas e jurídicas desse fortalecimento do Judiciário? A ocupação paulatina do Poder Judiciário sobre o espaço do Legislativo e também do Executivo merece atenção. Trata-se de um anúncio de uma crise institucional ou de uma mera acumulação consciente e estratégica de forças interessadas na alteração da arena da discussão política. Isso revela uma fraqueza de um poder legislativo heterogêneo demais para compor maiorias e tomar decisões concretas, ou a astúcia de um poder executivo na busca de uma homologação supostamente imparcial de um corpo construído ao largo do processo eleitoral. Podemos afirmar que o processo é uma tendência mundial ou está restrito a alguns países? O processo de judicialização da política atualmente é um processo de escala mundial, uma vez que ele surge a partir da combinação das tradições constitucionais de cada país e principalmente de seus arranjos políticos. A melhor afirmativa sobre esse processo é que ele ocorre principalmente em estados democráticos e que possuem poderes judiciários fortes. Doutor, para finalizar, poderia citar outros exemplos de processos que se encaixam na judicialização da política no Brasil? Claro, eu posso exemplificar no que aconteceu inclusive no próprio ano passado. Ocorreu um recurso da oposição liderado pelo pré-candidato à presidência, o senador Aécio Neves, que foi acatado pelo ministro do STF, Rosa Weber, na criação de uma CPI exclusiva para os assuntos envolvidos na Petrobras. Com essa decisão, isso ocorreu ao detrimento de processos que já estavam em andamento, como, por exemplo, o Mensalão Mineiro, o Trem-Salão Paulista e questões que envolviam o Porto de Saúde em Pernambuco. Certo. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje e espero poder fazer mais entrevistas no futuro. Eu que agradeço pela grande oportunidade que estivemos aqui. Eu espero que simplesmente o cenário político brasileiro possa melhorar. Afinal de contas, estamos aí vivendo um processo transitório onde, para ser um pouco sincero, a democracia está em jogo. Certo, muito obrigado. Com você, Samuel. O Jornal Tribuna fica por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. As manchetes de hoje ficam no tribuna.com.br. Até a próxima. Porque parte a parte Tem dado muita importância no cenário político atual. Vamos falar sobre a influência do Olá, boa noite, telespectador. Estamos aqui com... Elisa, sobre como a... Não, Vai foi Boa noite. No programa de hoje abordaremos um tema de grande importância no cenário político atual. Falaremos sobre... Doutor na área de justiça. Saiu da onde? pessoais que potencializam executivos, de governo, vem. Boa noite. Estou aqui com o promotor Elias para fazer essa nossa... Formado na Universidade Federal de Uberlândia e doutor na área de judicialização da política. Poderá tomar fosfoetalona. Que isso? Você viu? É muito. Olá, boa noite, telespectador. Estamos aqui com o que é doutor pela Universidade. Foi tão rápido aquele dia, mas é porque eu tava lendo. Olá. Peraí, tava.